Durante sessão da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que ouvia o ministro de Lula, Paulo Teixeira, o senador Magno Malta escancarou as contradições e mentiras da aliança entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, mostrando ao ministro os absurdos nas alegações de golpe e nas prisões políticas do ministro Alexandre de Moraes. O senador rebateu as alegações do ministro de que o suposto golpe seria provado pelas palavras do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, lembrando que a alegada delação premiada de Cid foi obtida sob coação, inclusive registrada em vídeo. Magno Malta também comparou as prisões políticas com o tratamento dado aos vândalos da esquerda que tantas vezes destruíram patrimônio público sem qualquer consequência. Magno Malta lembrou ainda que as pessoas que efetivamente quebraram patrimônio público no dia 8 de janeiro não foram presas nem sequer são investigadas, lembrando o caso do general G. Dias, que era ministro de Lula, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto, colaborou com vândalos e nem sequer investigado. Em resposta, o ministro repetiu narrativas propaladas pela velha imprensa, sem qualquer relação com as pessoas que estão presas injustamente, alegando que os atos realizados por outras pessoas em outros momentos seriam argumentos para as prisões injustas. Magno Malta questionou por que incendiar ministérios ou estátua de Borba Gato ou invadir prédios públicos não são considerados atos antidemocráticos quando são realizados por vândalos da extrema esquerda, ao que o ministro respondeu com evasivas. O senador escancarou o absurdo das declarações do ministro ao apontar que os verdadeiros terroristas da história brasileira foram anistiados e agora gritam contra a anistia a pessoas inocentes. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, só para contraditar aqui o meu... E só dizer que já tivemos no mesmo plano, porque eu me lembro em 2010, nós tivemos os mesmos palanques em 2010. Exatamente, tudo que eu acredito eu faço bem feito, né? E quando eu desacredito, né? E até porque é essa autoridade que eu tenho por conhecer. Mas eu quero dizer, parabenizar a Vossa Excelência pela mudança na proposta e que o Jair Bolsonaro sancionou. Imagine, se ele estivesse pensando em dar um golpe, ele jamais teria sancionado o que Vossa Excelência escreveu. Ele teria vetado e colocado a base para derrubar. Mas ele não tinha intenção de dar golpe nenhum. Mas são palavras de um ajudante de ordem dele. Deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência, estou respondendo. Coronel Cid. Sim. O que Cid falou, Gilmar Mendes disse que qualquer delação e qualquer prisão acima de 81 dias, bom, está na lei, é tortura. As delações de Cid são mais de 7 delações, não é nenhuma. Então, o próprio denunciante, que é Alexandre de Moraes, aliás, esse cidadão, eu tenho muita dó dele, porque ele é sofrido, já tentaram matar ele muitas vezes, enforcado, depois com punhal. Essa vítima, Alexandre de Moraes, que seria morto nesse suposto golpe, ele está em tudo. Então, ele mesmo, vitimado, ele inquire o Cid. Eu nunca vi isso na minha vida. Vossa Excelência conhece a lei, a Constituição e todos os códigos. Foi ele o homem que inquiriu o Cid. Foi ele o homem que impôs a tortura sobre o Cid. Isso está gravado, é vídeo, isso não é mentira. E ele diz, olha, se você não disser, eu vou prender você de novo, vou prender seu pai, vou prender sua mulher e sua filha. Isso é tortura. Isso é tortura. Então, o que aconteceu? Vossa Excelência já estava no plenário em 2014, quando o MST invadiu ali a entrada do Supremo. Quando invadiram a Câmara, botaram fogo na esplanada dos ministérios, aquilo ali foi um ato de uma mobilização tão somente pacífica. Botaram fogo na esplanada dos ministérios, botaram fogo na estátua de Borba Gato. Então isso tudo foi ato democrático. Nada disso foi ato de agressão ao Estado democrático e de direito. Nada disso foi. Por isso que eu disse no começo, Vossa Excelência fala, porque tem muita crença naquilo que acredita, na sua ideologia. Mas os fatos de verdade são esses. Agora, um golpe, com um cara vendendo algodão doce, pelo amor de Deus, com bola de gude, um golpe, com pessoas que o cara não foi notificado porque é morador de rua. E eu sei, nobre Paulo Teixeira, ministro, que eu sou o parlamentar que mais viveu dentro da Papuda ali, ajudando aquelas pessoas, e dentro da colmeia. Quer dizer, vamos lá, estátua de Borba Gato, fogo, onde é que eles estão? Agora eu pergunto, onde é que está G. Dias? Aquelas pessoas que estavam lá com G. Dias fazendo pose para foto, eu as procurei na Papuda, eu as procurei na colmeia, eu não os encontrei em presídio nenhum. Então essa coisa, desculpa, é uma falácia, sabe? E a Débora do Batom, que aliás Débora significa abelha, ela não está cumprindo medida protetiva, não. Assim, nenhuma medida. Ela foi mandada para casa, ela está dentro de casa, e ela não é um rico que foi solto no Lava Jato, que agora vira youtuber e fala de dentro da cobertura, dentro da piscina, de dentro de casa, que estão todos soltos, como os irmãos batistas. Ela é só uma mulher pobre de Rio Claro, que num lampejo eu não sei, né, porque eu acredito muito em Deus, o que ocorreu para tirar a Débora com 14 anos de cadeia e colocar dentro de casa, enquanto o ministro
que sabe de gente que queimou pessoas dentro de casa, crianças vivas, um indivíduo chamado César Batiste, que era terrorista, foi considerado pela nossa Suprema Corte um homem de bem. E o advogado dele disse: eu olhei nos olhos dele e vi sinceridade. Quer dizer, nos olhos do terrorista tem sinceridade. Das outras pessoas simples não tem. Elas estão mentindo, ia dar um golpe de Estado. Então, se Bolsonaro quisesse dar um golpe de Estado, jamais teria sancionado uma proposta de Vossa Excelência, que eu parabenizo. Senador, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não foi só a delação do coronel Cid. Houve degravações de mensagens de celulares. Encontraram minutas de atos que iriam proclamar o estado de sítio no Brasil. Essa aí estava na internet já, menino. Não, então, mas também foi impressa e foi trabalhada pelo então presidente da República. Houve anúncios, inclusive. O pessoal estava acostumado, toda essa nova comunicação, que o general Braga um dia chegou lá no cercadinho e falou: esperem que vocês vão ver. Não foi aquele... Eu estava em Brasília no dia 12 de dezembro, quando queimaram carros, queimaram ônibus, encontraram um caminhão com explosivos do lado do aeroporto. Então não foi algo corriqueiro, foi uma tentativa mal sucedida de golpe de Estado e merece o tratamento para isso. Isso sim é terrorismo. Muito bem. Isso sim é terrorismo. 2, a estátua do Borba Assaltar Gato, banco, matar pessoas, é ato de terrorismo. Todo mundo que assaltou banco. As pessoas que foram anistiadas por matar pessoas. Por favor. É ato de terrorismo. Sobre a estátua do Borba Gato, se o senhor for ver nas notícias, não tem nenhuma menção ao MST ali naquelas notícias. Não estou falando de MST, estou falando de atos de vandalismo. Eu sei. Um batom é vandalismo. Mas botar a estátua de Borba Gato é o que é? O contexto todo que eu quero dizer não foi do vandalismo, foi do golpe de Estado. A tentativa de golpe de Inclusive, Estado. a mulher que ia assumir no lugar de Bolsonaro está aqui. Se aquela explosão no aeroporto de Brasília tivesse acontecido como planejado, nós teríamos tido um golpe de Estado no Brasil, porque teria uma GLO ainda naquele governo, tinham militares comprometidos com esse estágio e nós teríamos tido um golpe de Estado. Ministro, os militares foram indicados na transição pelo presidente Bolsonaro a pedido do Lula e do ministro da Defesa, que é o José Múcio. Que ainda não estava indicado. O Lula que pediu, estava sim. Não, estou dizendo o seguinte, militares que estavam no governo anterior. E, portanto, alguns militares, inclusive, foram trocados no dia 8 de janeiro. Mas o mais importante era G. Dias, ministro. Ele está onde? Tudo bem. Olha, o G. Dias, na verdade, se puder dizer aqui, o problema do G. Dias foi que ele chegou lá e falou assim: eu sou do Exército e aqui ninguém apronta. E tinha gente embaixo dele que aprontou. Eu quero aqui... Olha, que coisa boa, tinha gente embaixo dele que aprontou. Quem foi que aprontou? Ajuda nós. Militares que estão sendo acusados. Ajuda nós. Militares que estão sendo denunciados. Senador Wellington, eu queria só pedir que se atenha ao tema da nossa audiência, por favor. Eu saí um pouco, foi? Eu acho